Olá, eu sou o professor Luiz e hoje na nossa aula de economia, dando continuidade à economia internacional, nós vamos falar de balanço de pagamento. É um assunto bastante utilizado e falado para fazer análise de economia. Bom, então o que é um balanço de pagamento? Deixa eu tirar aqui o vídeo para ficar melhor. O balanço de pagamento é onde registra todas as transações que um país tem com relação ao resto do mundo. Como o próprio nome diz, é um balanço onde registra todas as entradas e todas as saídas de moeda estrangeira de um país. Esses registros são relacionados à importação, à exportação de produtos, de serviço, investimento, financiamento, tudo aquilo que for relacionado a transações de moeda estrangeira, isso é registrado dentro do balanço de pagamento. Então, o que é o balanço de pagamento? É o registro contábil de todas as transações de um país com os outros países do mundo, com o resto do mundo. Como a gente já viu em balanço de pagamento, quem fez contabilidade ou quem está fazendo contabilidade, o pessoal da administração, vocês vão ver que o balanço ele precisa estar em equilíbrio. Tudo aquilo que entra tem que ser a mesma quantidade do valor que sai. Como acontece nos balanços das empresas, onde para cada débito tem que ter um ou mais créditos de igual valor. A contabilidade do balanço de pagamento é muito parecida. O que a gente faz? Do lado esquerdo, a gente registra tudo que é débito. E do lado direito, a gente registra tudo que é crédito. Então, exemplo de um débito. Eu comprei moeda estrangeira. Eu sou importador, preciso comprar moeda estrangeira para mandar lá para outro país. O governo registra esse débito do lado esquerdo que comprou moeda estrangeira. Então, teve saída de moeda estrangeira. Quando eu sou um exportador, que eu recebo moeda estrangeira, eu tenho que vender essa moeda estrangeira. Então, eu faço a venda da moeda estrangeira, é registrado um crédito do lado direito. Por que crédito? Porque veio moeda estrangeira de lá para cá. E onde é que você busca essas informações? No site do Banco Central. Depois eu vou mostrar aqui para vocês onde é que a gente busca essa informação lá do saldo de balanço de pagamento do Brasil. Então, o total de compra de moeda deve ser igualzinho exatamente ao total de venda de moeda. Pois sempre que alguém vende, alguém tem que comprar. Falando de outra maneira, o balanço de pagamento, assim como qualquer registro contábil, o pessoal da contabilidade sabe muito bem, precisa estar sempre em equilíbrio. Por isso que é uma balança. Ou seja, o montante de débito deve ser igualzinho ao montante de crédito. Da mesma forma que qualquer registro lá na contabilidade das partidas dobradas. Para cada débito tem que ter um ou mais créditos de igual valor. O balanço de pagamento funciona com a mesma ideia. A gente pega o balanço de pagamento e a gente divide esse em 4 categorias. A gente divide em balança comercial, em balança de serviço, ou renda primária, também chamado, mais conhecido como balanço de serviço, balanço de transações correntes e conta capital financeira. Vamos falar cada uma delas. O balanço comercial registra todas as exportações e importações. Então, tudo aquilo que um país exporta e tudo aquilo que um país importa é registrado no balanço comercial. Depois vem o balanço de serviço, que é a mesma coisa, mas é aquilo que o Brasil exporta ou importa de serviço. Assistência técnica, manutenção, todas essas coisas. Serviço financeiro, pagamento de juros. Então, ó, os juros que o Brasil paga e recebe pelos empréstimos fornecidos por outras nações, isso é um serviço bancário, né, um serviço financeiro, é registrado no balanço de serviço. O balanço comercial e o balanço de serviço e renda primária, considerado todos eles juntos, somados, chamado balanço de transações correntes. Então, quando eu pego a balança comercial e a balança de serviço e somo, é chamado balanço de transações correntes. E nós temos, por último, a conta capital e financeira. Aqui são registradas
As entradas e saídas de produtos, compra de bens, de transações se refere à produção corrente. Todo capital de estrangeiro que entra e ingressa no país precisa ser registrado. Principalmente quando a gente pega dinheiro emprestado do FMI, que eu vou falar mais adiante. Então, funciona mais ou menos assim. Do lado de cá são os débitos e do lado de cá são os créditos. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de um balanço de pagamento. Uma contabilidade de balanço de pagamento. Eu tenho aqui balança comercial. Balança comercial nós vimos que são as exportações e as importações. Então, tudo aquilo que eu importo e exporto, eu registro aqui. Preço FOB. Por que é preço FOB? Nós temos preço CIF e preço FOB. O preço FOB é o preço lá no local onde está vendendo o produto. O frete, essas coisas vão entrar em serviço. Tá? Se o frete for estrangeiro, ele entra em serviço. Aí nós temos aqui depois do balanço comercial, a balança de serviço. São as viagens que você faz, os transportes de frete, seguro, juros, remessa de lucro, tudo isso daí está dentro de balança de serviço. Então, a primeira ali refere-se apenas quando eu compro ou vendo produtos. A segunda é quando eu compro ou vendo serviço. A somatória dessas duas dá, então, as transações correntes. Então, a C aqui, as transferências unilaterais, que são donativos. Eu não falei lá no livro, mas aqui está a estrutura. Quando eu vou fazer um donativo, quando eu tenho um donativo que eu vou mandar, por exemplo, eu vou mandar luvas ou máscaras para outro país que está precisando, lá para a África, eu registro essas transferências unilaterais correntes, que são transferências de um país para outro. Somado A, somado B e somado C, eu tenho aqui, então, a balança de transações correntes. Então, quando você escuta a balança de transações correntes do Brasil foi positiva, foi negativa, significa que, se foi positiva, é porque entrou mais dinheiro do que saiu. Mas você pode escutar também na reportagem, o balanço de pagamento está superávit. O balanço de pagamento o balanço comercial está em superávit. Significa que somente as exportações e importações que está se referindo. Se está positivo é porque teve mais exportações. Depois nós temos a conta de capital financeira. Como eu falei, são os investimentos, reinvestimentos de multinacionais, o empréstimo de banco, amortização de empréstimo. Às vezes precisa fazer ajuste de erros ou omissões, é feito aqui. E depois eu tenho um saldo de balanço de pagamento, que é o resultado líquido do A, do B, do C, que dá o D, e do D e do E, e o F, que dá o G. O que são esses saldos de balanço de pagamento? Se o balanço de pagamento foi positivo, é porque entrou mais dinheiro do que saiu. Se o balanço de pagamento foi negativo, é porque saiu mais dinheiro do que entrou em relação a tudo isso. E eu tenho depois a variação das reservas. As reservas, a gente vai falar ali, mas já vou adiantar, é a quantidade de moeda estrangeira que tem de saldo no país. Então, se entrou mais dinheiro do que saiu, essas reservas vão aumentar. Se saiu mais dinheiro do que entrou, essas reservas vão diminuir. Mas se eu falei que a entrada e a saída tem que ser igual, como é que pode ter reserva aumentada e reserva diminuída? Nós vamos falar sobre isso daí. Então, vamos voltar aqui. Apesar de falar que a balança de pagamento está sempre em equilíbrio, isso não significa que a quantidade de dinheiro que entrou e a quantidade de dinheiro que saiu, num período pode ser diferente, mas no total ele vai ser igual. Então, a mesma quantidade de dinheiro que entra é a mesma quantidade de dinheiro que sai no total, tá? Então, eu tenho aqui do lado de cá, do lado esquerdo, eu vou colocar os débitos e do lado direito eu vou colocar tudo que é crédito de balanço de pagamento. Então, vamos pular a página aqui. Vamos processando. Já está cansado o computador. Tá bem cansadinho ele. Aqui começar a aprender o que significa esses nomes e depois a gente volta para o superávit. O que é superávit? O que aconteceu
próximo agora. E depois ele mostra essas comparações, se está melhorando ou se está piorando. Então, e eu falei para vocês, a gente estudou vários gráficos. Então, isso que está escrito aqui em texto corrente, aqui tem a demonstração gráfica daquilo que aconteceu, tá? Tem tudo aqui. Os ingressos líquidos de investimento direto do país somaram 7 bilhões, entre 4 bilhões de março de 2019. Em março, os fluxos líquidos de investimento direto do exterior apresentaram regresso líquido no país, teve desinvestimento de cerca de 5 bilhões. Então, ele vai mostrando aqui, e aqui tem os gráficos ao lado, que esse gráfico é um impacto visual, sendo o que está escrito mostrado através de gráficos, né? Então, está aqui, ó, balança comercial. O azulzinho é de janeiro a março de 2019 e o vermelhinho de janeiro a março de 2020. Então, ó, nós tivemos a balança de pagamento, ou melhor, a balança comercial foi maior do que o ano passado. A de viagem foi menor que a do ano passado. E aqui a gente tem, lembrando que aqui é o zero, daqui para cá é tudo negativo, ó. Tudo negativo significa que saiu mais dinheiro do que entrou nessas transações correntes. Aqui a transações correntes acumulada durante 12 meses. Ela vai acumulando aqui de fevereiro de fevereiro de 2018 a março de 2000. Não, aqui vai de 2018 a 2020. Então ele mostra aqui de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019, de fevereiro de 2019 a março de 2020. Se eu quiser baixar isso em planilha, se eu quiser baixar isso em PDF, aqui na planilha ele baixa uma planilha de Excel com todos esses valores. Aqui notas anteriores, histórico. Então, é bastante transparente essas informações. Eu tenho aqui investimento direto no país, ingresso líquido acumulado em 12 meses, investimento direto no exterior, mercado doméstico, e aqui eu tenho as reservas internacionais. Então, vamos lá. O que são essas reservas internacionais? Quando entra mais dinheiro do que sai, significa que tem superávit de balanço de pagamento. Esse dinheiro que entra mais vai para as reservas internacionais. O que são essas reservas internacionais? Como eu falei que o balanço tem que ter a mesma quantidade que entra, a mesma quantidade que sai, essas reservas internacionais são créditos que o país tem com relação aos outros países. Então, na realidade, esse dinheiro não existe fisicamente. Quer dizer, existe, mas não aqui no país. Então, quando eu falo que o estoque de reserva é de 343 bilhões de dólares, esse dinheiro não está aqui. São crédito, é uma poupança que o país tem. Esse dinheiro, se é dólar, está nos Estados Unidos. O decréscimo de 19 bilhões relativamente à posição de fevereiro decorreu principalmente da liquidação de 22 bilhões de intervenção do mercado de câmbio. O que é esse 22 milhões de intervenção no mercado de câmbio? Nós já falamos disso daí. Quando a taxa de câmbio está aumentando, tem mais gente querendo comprar. Se o governo quer parar um pouco esse aumento, ele entra vendendo. Então, ele entra vendendo dólar, utilizando o dólar das suas reservas. Então, ele utilizou aí 22 bilhões de dólares nesse mês de referência. Posições de investimentos internacionais, chamado de PI, Posição de Investimento Internacional. Os estoques de ativos e passivos financeiros entre residentes e não residentes do país. A diferença desse estoque é denominada de PI. Então, a diferença entre ativos, estoque de ativo e passivo financeiro entre os residentes no país e os fora é chamado de PI. E aqui está o gráfico da posição de PI. E aí ele vai mostrando, explicando aqui e demonstrando no gráfico. Exportação de bens, ele vem falando, estimativas e parciais, ele vem mostrando aqui as tabelas, posição de câmbio. Tem tudo aqui, todas as estatísticas do setor externo, do balanço de pagamento, você encontra aqui no site do Banco Central. Voltou aqui, vamos passar para a página seguinte, ver se ele vai. Então, aqui vou dar um exemplo. Dentro do balanço comercial, teve de importação 170, exportação 150, teve um saldo devedor de 20. Por quê? Porque saiu 170 e entrou 150. Se saiu 170 e entrou 150, significa que ficou um saldo devedor de menos 20. Dentro da balança de serviço, saiu 50 e entrou 30.
ficou negativo então de 40. Os dois aqui, as transações correntes, deu saída a mais de 40. Então, como é que equilibra isso daí? Dentro das transações correntes, tem um saldo de 40 que entrou, que é como se fosse uma poupança. É como se fosse um crédito que o país tem com relação aos outros países. Então, quando alguém vai comprar alguma coisa do país, sabe que o país tem ou um saldo devedor ou um crédito. No nosso caso, nós temos reservas cambiais que nós vimos aqui de 342 bilhões, é porque nós temos créditos com relação a isso daí. Com isso, o país pode, com tranquilidade, tomar conta do seu câmbio, com tranquilidade, ele não tem nenhum problema de calote internacional. O grande problema do país hoje é não conseguir pagar a sua dívida interna. A sua dívida externa, por enquanto, nessas reservas de 342 bilhões, ele não teria problema momentâneo. E aqui tem outro exemplo, e aí vai fechando. Então, o balanço de pagamento vai registrando essas entradas e saídas de dinheiro, e nessas entradas e saídas de dinheiro, a gente tem uma ideia de como que um país administra a sua referência com relação aos outros países. Lembrando que se a gente somar todos os saldos de reservas de todos os países, o resultado é zero. Por quê? O país que tem reservas, que tem dinheiro sobrando nas suas reservas, é porque em outro país está faltando dinheiro. E aí ele pede emprestado. E aí ele dá crédito. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre teoria de comércio internacional, principalmente as teorias de vantagem comparativa, que é o que acontece com relação aos países, por que ele importa produto de outros em vez de produzir. Ele até pode produzir. Então, aqui o site do Banco Central, onde você tem todas essas informações. Eu separei 2 videozinhos aqui para vocês, que eu vou colocar lá. Eu vou passar aqui para vocês, mas eu vou colocar lá, caso não saia legal na gravação, eu vou colocar lá para vocês ter a possibilidade de ver eles separados. O primeiro vídeo aqui, deixa eu voltar aqui, explica isso que eu falei, mas de uma forma mais didática. Ele vai explicar qual a relação que existe entre a taxa de câmbio que a gente viu na aula passada e o balanço de pagamento. Então, só para recapitular, quando a taxa de câmbio está alta, é melhor para o exportador. Quando a taxa de câmbio está baixa, é melhor para o importador. Então, vamos lá. O que é balança de pagamento? Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, balança de pagamento consiste do registro sistemático de todas as transações econômicas realizadas durante um certo período entre residentes do país e residentes de outros países ditos estrangeiros. A balança de pagamento tem como principal função informar a situação das contas externas do país, para auxiliar na formulação de políticas monetárias, fiscais, cambiais e comerciais. Já falamos sobre isso daí. Ela pode ser dividida em 3 partes principais: a balança de transações correntes, a conta de capitais e eventuais erros e omissões. Vamos começar pela balança de transações correntes, uma vez que essa é, sem dúvida, a mais importante conta do balança de pagamento. Essa conta consiste de todas as transações de mercadorias e serviços entre o Brasil e o exterior, e divide-se em 3 partes. A balança comercial contabiliza as exportações e importações do período, a balança dos serviços trocados entre o Brasil e o exterior, e as transferências unilaterais que são donativos entre os países. No final do período, o superávit na conta de transações correntes quer dizer que o país mais vendeu mercadorias e serviços do que comprou do exterior, enquanto no caso de déficit, mais se comprou do que vendeu. A seguir, a conta de capitais. Essa conta registra os capitais que entram ou saem como resultado da livre operação de oferta e demanda do mercado. Basicamente, são as transações financeiras entre a economia brasileira e o exterior. Portanto, essa conta inclui empréstimos adquiridos do exterior, financiamento de exportações adquiridas, investimentos aplicados no Brasil por empresas estrangeiras ou aplicados no exterior por empresas nacionais, e amortizações referentes à dívida externa. O resultado dessa conta é positivo se, durante o período, mais entrou capital estrangeiro no país do que saiu.
A terceira conta, os erros e omissões, nada mais são que uma conta que visa minimizar os efeitos de eventuais falhas nas estimativas dos registros da balança de pagamento. No final, o resultado da balança de pagamento é igual à soma dessas três contas. Se o saldo da conta de transações correntes e o saldo da conta de capitais se anulam, diz que o balanço de pagamentos está em equilíbrio. Vamos olhar agora a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o preço em termos de moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira. De uma forma geral, a taxa de câmbio entre duas moedas quaisquer deve refletir a relação entre os preços domésticos e os preços praticados nos demais países, dos bens, serviços e fatores de produção. Também é importante observar se as variações ocorridas na taxa de câmbio são explicadas por flutuações de mercado, que são os movimentos de oferta e demanda, ou por diferenciais de inflação entre os dois países. E se tais variações acarretam perdas ou ganhos reais do poder de compra da moeda nacional nas operações externas. No Brasil, desde o Plano Real de 1994, a taxa de câmbio segue o que se chama de sistema de flutuação suja. Nesse sistema, o Banco Central permite que a taxa de câmbio flutue de acordo com a oferta e demanda por moeda estrangeira, mas dentro de limites máximos e mínimos. É o que nós chamamos de banda. Mas enfim, como é que a taxa de câmbio se relaciona com a balança de pagamento? Agora que já olhamos como é estruturada a balança de pagamentos e como funciona a taxa de câmbio no Brasil, é possível entender que há uma relação direta entre a balança e a taxa. Vamos considerar um ano em que a conta de transações correntes fecha com déficit, e que este déficit não teve como contrapartida a entrada de capital estrangeiro no mesmo montante via a conta de capital. Como já foi visto, o balanço de pagamento não está em equilíbrio, e como há uma necessidade de dólares adicionais para cumprir compromissos externos, há um excesso de demanda por moeda estrangeira em relação ao real. A consequência direta dessa demanda líquida por moeda estrangeira é uma desvalorização do real frente à moeda estrangeira, ou seja, o aumento da taxa de câmbio. No caso inverso, em que há uma oferta líquida de moeda estrangeira, o real se valoriza e, portanto, há uma diminuição da taxa de câmbio. Já falamos isso também. Em teoria, em um sistema de flutuação cambial, a taxa de câmbio irá aumentar ou diminuir até que a balança de pagamento esteja em equilíbrio novamente, igualando a oferta por moeda estrangeira à demanda. É o equilíbrio de mercado. Agora, analisando o peso da influência da balança de pagamento sobre a taxa de câmbio, estaremos olhando para o grau de abertura da economia. Um grau de abertura elevado cria uma alta elasticidade da taxa de câmbio em relação à balança de pagamentos. A política econômica de gestão dos principais componentes da balança de pagamentos, a conta de circulação de capitais e a conta corrente, também desempenha um papel importante. O balanço comercial pode alterar o valor das taxas, das cotas comerciais, das restrições a importações, dos subsídios à exportação e etc. O saldo positivo da balança comercial aumenta a demanda por moeda desse país, o que traz consigo o aumento da taxa de câmbio da moeda nacional. Com a balança comercial negativa, verifica-se o processo inverso. As taxas de juros internas e o incentivo a restrições de exportações e importações têm um grande impacto sobre o movimento de capitais. A taxa de câmbio da moeda nacional depende da alteração do saldo da balança na circulação de capitais e coincidirá em tendência com a da balança comercial. No entanto, a entrada excessiva de capitais de curto prazo no país tem também um impacto negativo. Ela pode aumentar demais a quantidade de dinheiro em circulação, o que levará à desvalorização da moeda nacional e aumento geral dos preços. E aí causa inflação. Existe uma série de outros fatores quando se trata de determinar a taxa de câmbio de uma economia, mas a conclusão a se chegar é de que a balança de pagamentos é um fator crucial dentre eles. Bom, a gente viu aí, então, a relação existente entre balanço de pagamento e taxa de câmbio. De uma forma bem reduzida, muita demanda por moeda, que no caso do importador, faz a taxa de câmbio aumentar. Muita exportação faz a taxa de câmbio diminuir. Bom, hoje saiu o relatório chamado Boletim Focus. Lá no Banco Central, toda segunda-feira, ele emite um relatório chamado Boletim Focus. O que é esse relatório? O governo faz pesquisa no mercado de vários economistas, de várias instituições, vários bancos de investimento, e aí o governo faz um termômetro daquilo que o mercado espera
para o país. E aqui tem, toda segunda-feira, o Banco Central, nesse site, pcb.gov.br/publicações/Focus, ele publica o relatório. Tá? Então, aqui você consegue vários relatórios. Você pode também colocar o seu e-mail, fazer o seu cadastro lá, e ele manda para você, tá? Ele manda para você esse relatório toda segunda-feira. O relatório de hoje está aqui, ó. Esse é o relatório Focus. Ele faz aqui 2020, 2021, 2022, 2023. Os economistas de banco de investimento, eles ficam calculando, fazendo projeções do que pode vir a acontecer. E o Banco Central recolhe essas projeções e ele chega numa média. E aí ele vai mostrando aqui dentro daquilo que o mercado espera sobre a economia de vários índices. IPCA, PIB, taxa de câmbio, meta da taxa Selic, IGPM, que é outro índice de inflação, preço administrado pelo governo, que envolve combustível, essas coisas, energia, dívida líquida do setor público e assim por diante. Tá? Então, vamos aqui para 2020, ele mostra o que era há 4 semanas atrás, o que era esperado há 1 semana atrás e o que é esperado hoje. Então, ó, vamos falar aqui de PIB. PIB. Há 4 semanas atrás, o PIB tinha uma expectativa de queda de 3,34. Há 1 semana atrás, foi segunda-feira, a estimativa é uma queda de 5,12. E hoje, a estimativa é um PIB negativo de 5,89. Então, vocês reparam que a cada semana, a expectativa sobre o produto interno bruto, que nós já vimos, que é tudo aquilo que um país produz, a cada semana, a expectativa sobre esse índice é negativa. Nós temos aqui também a dívida líquida do setor público, nós já falamos, em relação ao PIB. Há 4 semanas atrás era 60,9, na semana passada passou para 64 e nessa semana continua em 64,05. Então, ele vem mostrando aqui, não somente para o ano de 2020, mas para o ano de 2021, para o ano de 2022, para o ano de 2023. Vamos pegar o PIB aqui, ó. PIB para o ano que vem, 3,5, depois no outro ano 2,5, depois 2,5. Por que aqui 3,5 e aqui 2,5? Porque se espera que esse ano é um ano perdido e o ano que vem, qualquer esforçozinho que fizer vai ser melhor do que esse ano. Então, isso a gente está falando de hoje, tá? Se não acontecer mais nada, agora, se vier aí um impeachment, se vier aí uma outra questão de gravidade para o governo, esses números vão mudar, com certeza. E aqui eles fazem um gráfico, tudo aquilo que eu falo que os economistas adoram fazer, que são as tabelas, eles transformam isso da tabela nos gráficos. Tá? Então, esse relatório sai toda segunda-feira, mas se você não quiser receber nem nada, você pode ver em sites de economia os comentários sobre esse relatório. Então, aqui, ó, essa aqui é de hoje. Eu gosto muito de ler o UOL Economia. O mercado piora a previsão para a economia e vê queda de 5,89 do PIB, como nós vimos lá. Então, o PIB numa queda de quase 6% é muito ruim para o país. Ó, saiu hoje, ó, 25/5, 8,44. No início do dia do mercado, ele já publica esse boletim Focus. Então tá aqui, os economistas de instituições financeiras consultados pelo Banco Central, ele consulta esses economistas, reduziram novamente a estimativa do PIB para 5,89. Na semana passada, como nós vimos também lá, era 5,2. Consta no boletim Focus, divulgado nessa manhã, as previsões negativas são reflexos da crise do coronavírus. A gente ainda não saiu dessa crise. A gente, para dizer a verdade, a gente está ainda no crescimento dela ainda. Então, outras informações aqui do boletim Focus. Então, isso que está aqui na reportagem é aquilo que nós vimos lá. O PIB, a inflação de 1,59 para 1,57, então caiu um pouquinho. Por que caiu a inflação? Porque as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar.
O dólar, que era 5,28, tem uma expectativa de fechar o ano com 5,40. E a Selic, já se sabe que o Banco Central já deu uma indicação que ele vai reduzir mais uma vez a taxa Selic. Então, espera-se que manteve a mesma da semana passada, a uma taxa Selic de 5,25. Bom, então tá aqui as reportagens, você pode procurar em outras, você chegar aqui, ó, no Google e perguntar e fazer a pesquisa, você vai encontrar várias reportagens. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Vocês vão encontrar várias reportagens sobre Boletim Focus. Deixa eu escrever aqui. Boletim Focus, do Banco Central. Aí você vem aqui, escolhe notícia. Aí tá aqui, ó. Boletim Focus amplia a previsão da queda do PIB. O mercado projeta tombo de 5,89 do PIB. Outra reportagem. Relatório Focus, mercado reduz expectativa para a Selic. Ah, não, isso aqui é de 2 semanas atrás. De hoje, só foi essas 3 reportagens aqui, tá? Do Suno Notícias, do Entre Livros, lá do UOL. E aqui você tem uma noção daquilo que está acontecendo no mercado. Você pode receber isso no seu e-mail. É só você ir lá se cadastrar no Banco Central e você recebe tranquilamente. E aí você tem um panorama daquilo que se espera do mercado, o que vai acontecer. Então, vocês estão começando agora a estudar economia, seria interessante. A gente já aprendeu muitos itens que estão nesse relatório, a gente já aprendeu sobre PCA, que é inflação, sobre taxa de câmbio, já aprendemos sobre percentual aqui, ó, contas correntes, balanço de pagamento. Vamos ver a previsão de balanço de pagamento. Para esse ano, um superávit de 45 bilhões. Tá? Então, a gente começa a ver aqui uma expectativa até 2023 daquilo que o mercado espera da economia brasileira. Então, seria interessante vocês começarem a olhar isso daí e toda semana dar uma olhada lá. E você vai começar a pegar o gosto sobre isso, vai começar a entender mais sobre isso daí. Qualquer coisa, é só vir nesses sites de notícia e quando você lê, você vai ter um entendimento melhor. Vamos pegar um aqui. Os relatórios divulgados pelo Banco Central estimam que a taxa básica da Selic do ano é de 2,25. Então, a gente sabe que eles vão ter mais uma reunião até o final do ano e nessa reunião espera-se que tenha uma redução de 3 para 2,25. Pode ser que reduza 0,75 na próxima reunião, ou pode ser que reduza 0,50 e depois numa outra 0,25. Mas a expectativa é de 2,25% até o final do ano. Ó, tá vendo? O mesmo gráfico que está lá, eles colocam aqui na reportagem. Fala da inflação, fala da comparação do que se esperava das semanas anteriores. Aqui, ó, 2020, 2021. Então, tudo aquilo que está lá, vocês estão vendo que aparece aqui em forma de reportagem. Tranquilo, porque eles vieram aqui e pegaram dentro desse boletim que eu mostrei aqui para vocês, que está lá no Banco Central. Ele é divulgado toda segunda-feira. Bom, então hoje a gente falou de balanço de pagamento, os registros das contas de entrada e saída de dinheiro, falamos das reservas cambiais que o país tem, falamos do boletim Focus e as dúvidas vocês anotam e à noite na nossa live a gente vai tirar essas dúvidas. Então, aguardo vocês lá e estudem.